E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista já começa muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yuma, onde ele estava muito animado de estar em um mundo de magia. Esse lugar tinha detalhes iguais ao mundo real. Ele estava dentro do primeiro jogo de realidade virtual com imersão completa. Nesse jogo sua classe era de domador de bestas, e juntamente com seus companheiros, vinham se aventurando nesse mundo. Antes ele já tinha jogado muitos jogos, mas esse com realidade virtual nem se comparava com eles. Por sorte a empresa que lançou esse jogo escolheu sua classe para experimentar o lançamento desse jogo. Eles foram os primeiros de todo o mundo. Ele estava se divertindo muito com seus companheiros, fazendo missões e explorando esse mundo para ganhar itens incríveis para seus personagens ficarem mais fortes, mas o que Yuma não esperava é que em um momento as coisas dentro desse jogo começam a ficar estranhas, onde ele tinha visto visões que pareciam de um jogo de terror, mesmo esse sendo apenas de fantasia. Com o passar do tempo, eles vinham avançando no jogo, com isso decidiram entrar em uma dungeon. Com as habilidades do seu grupo, eles conseguiram chegar no chefe final, e é quando Yuma mostra suas grandes habilidades conseguindo derrotar o chefe da masmorra. Porém pouco tempo depois tudo à sua volta começa a ficar estranho novamente, onde um de seus companheiros acaba perdendo seu braço, como se fosse no mundo real, onde isso não deveria acontecer nesse jogo, e para piorar, quando eles tentam sair do jogo o botão de deslogar não estava mais lá. Após Yuma perder a consciência e acordar novamente, e ele acaba descobrindo que veio parar em uma realidade do jogo, onde diferente de antes, se ele morrer, não conseguirá retornar à vida. A partir deste momento, sua vida muda completamente, pois agora o jogo divertido virou um pesadelo, onde ele terá que buscar meios para sobreviver e descobrir o que realmente aconteceu. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Flay, onde ele era um professor de uma academia de magia e esgrima. Porém como ele era um plebeu, era olhado mal por alguns alunos e professores. Um dia um dos professores acaba falando algumas coisas humilhando Flay por ele ser um plebeu. Como Flay acaba batendo nesse professor, ele é expulso da academia, mas ele não se importava com isso, pois queria pensar em um novo rumo para seu futuro. Após alguns eventos, ele recebe uma oferta de emprego de uma empregada misteriosa. Como ele não tinha mais emprego, acaba aceitando a oferta. Ao chegar no local ele descobre que terá que ser tutor de 5 garotas, mas tinha um problema: elas não eram pessoas normais. As 5 eram filhas do próprio Rei Demônio. Como Flay era um humano, as 5 não confia nas suas habilidades e o subestimam. Há milhares de anos duas raças vinham lutando uma contra a outra, empurrando o equilíbrio do poder. Eles são os humanos e demônios, e 2 estavam no centro disso tudo: era o herói e o Rei Demônio. A academia que ele trabalhou era uma instituição onde formava a próxima geração de heróis. Ele foi aquele que educou o próximo herói, e agora ele tinha que se tornar o professor das filhas do Rei Demônio. Mesmo podendo ser ruim para sua própria raça trabalhar com os demônios, ele está decidido que vai se tornar o educador delas. Inicialmente elas se negam a cooperar com Flay por ele ser um humano, mas à medida que ele demonstra suas habilidades, ele começa a ganhar a confiança das filhas do Rei Demônio, e agora Flay terá que trilhar um novo caminho para ensinar cada uma dessas demônias com personalidades diferentes e problemáticas a aprenderem a usar suas verdadeiras habilidades completamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Elma, um prodígio que aprendia facilmente tudo o que via. Ele renasceu nesse mundo, que é exatamente como o jogo que ele jogava. Seu pai tinha bastante orgulho dele por ser habilidoso, mas tudo isso muda no dia da cerimônia de bênção divina, onde na hora de receber o batismo, ele consegue a classe de cavaleiro pesado. Com suas lembranças da sua vida passada, ela era a sua classe favorita, sendo a mais forte. Ela é uma classe especializada em defesa que protege os aliados. Entretanto, comparado às outras classes defensivas, ela não é tão versátil, e a eficiência em combate é bem ruim, onde por ter um poder de ataque baixo, ele quase não consegue upar de nível. Após seu pai ver suas baixas estatísticas de ataque, ele fica bastante irritado, batendo até nele, e logo em seguida uma garota nobre que era parte da sua família recebe o título de Santa da Espada. Com isso o seu pai fala que ela será sua nova filha, e vai ser a sucessora da família. Logo em seguida ele expulsa Elma, e fala que ele não faz mais parte da sua família, e se tentar voltar
terá sua cabeça cortada. Com isso ele foi embora sem dinheiro e sem lugar para ficar. Apesar de ter perdido tudo, ele ainda tinha a classe mais forte. Com seu conhecimento desse mundo, ele sabe como aumentar sua classe da melhor forma possível, e ele vai usar isso ao seu favor para ficar muito mais forte. E com isso agora Elma, que foi banido da sua família, vai trilhar um novo caminho em busca de subir muitos níveis. E com todas suas lembranças de quando jogava, ele vai se tornar o guerreiro mais forte desse mundo, derrotando a Santa da Espada, e assim mostrar para o seu pai que ele não era apenas um lixo. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Ken, onde ele era apenas uma pessoa comum que era gerente do grupo de equipe de apoio aos transcendentes, fazendo a faxina depois que eles lutam. Eles também têm que esconder tudo isso das pessoas normais. Os transcendentes são pessoas que possuem poderes, que lutam contra os invasores poderosos monstros em barreiras fechadas. Um dia Ken acabou sendo sugado para dentro de uma dessas barreiras em meio da batalha. Como ele não tinha poderes, tinha que apenas observar. Porém rapidamente ele acaba sendo atacado por um dos invasores, ficando mortalmente ferido. Ele estava irritado por ter que morrer desse jeito em meio do seu trabalho, onde ele queria muito viver. Após isso ele escuta uma voz, falando que ele finalmente estava rezando por um desejo desesperado. Após isso ele acorda em outro local, com algumas pessoas, conversando coisas do passado. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas após olhar em um espelho, é quando ele descobre que retornou no tempo, e logo ele fica muito animado, pois já tinha lido isso em uma história sobre alguém que voltava para o passado e via sobre o futuro no celular. Após isso um ser misterioso aparece que fala ser o arquimago que respondeu ao seu desejo desesperado. Ele pode realizar 3 desejos, e como já realizou seu primeiro ele podia pedir mais 2, mas os desejos têm que ser desesperados para funcionar, e ele ainda não possuía poderes especiais, onde agora ele tem uma maldição que encurtava sua nova oportunidade de vida, e agora que em 20 anos no passado vai ter que trilhar um novo caminho em busca de encontrar meios para ficar mais forte e assim se salvar dessa maldição. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde os dragões são uma espécie demoníaca que existe há milhares de anos, e eles têm poucas fraquezas e são os inimigos naturais da raça humana. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Ragnar, um caçador de dragão, junto com sua parceira, a mais forte caçadora conhecida como Léo. Só existe 2 maneiras de matar um dragão, que seria congelando o sangue deles, ou com a aura prateada emitida por uma arma de prata. Ele não possui muito talento com isso, ele era apenas um extra ao lado da sua parceira, que entre os caçadores que estão na sua cidade, ela está na frente de todos em números de mortes, uma prodígio com apenas 12 anos de idade. Por causa de suas poucas habilidades na guilda de caçadores, ele acaba sendo atormentado por outros por estar ao lado da maior caçadora, mas Léo não deixa que atormentem Ragnar na sua frente com seu imenso poder. Mesmo Ragnar passando por tudo isso, ele ainda queria acompanhar ela na sua jornada. Com isso, para conseguir ficar ao lado dela, ele vinha treinando todos os dias. Porém um dia uma pessoa aparece ao seu lado e fala que ele não vai ser capaz de ficar ao lado dela, aonde ele vai perder tudo. Logo após isso várias memórias estranhas começam a vir à sua mente, e uma delas Léo acaba sendo morta tentando proteger ele. Após isso a pessoa misteriosa fala que isso tudo que ele viu vai acontecer em breve. Com o passar do tempo ele não sabia se tudo isso foi real, pois ele não conseguia acreditar que ela seria capaz de morrer antes dele com todas as habilidades que ela possui. Porém pouco tempo depois um dragão superior aparece igual nas memórias que ele viu, onde nas memórias após a morte dela ele saiu para caçar todos os dragões para se vingar. Passando por várias dificuldades, ele continuou lutando, conseguindo uma força além dos limites, e é quando ele percebe que a pessoa que apareceu ao seu lado na verdade era ele mesmo do futuro, que acaba dando para ele todo o poder que conseguiu por todos esses anos de batalha, para que desta vez ele seja capaz de proteger Léo. Com isso ele recebe o poder do ápice da destruição dos dragões, onde ele dizima seu inimigo facilmente. Com isso agora Ragnar vai trilhar um novo caminho, onde desta vez ele vai poder ficar ao lado de Léo, e ele vai usar seu novo poder para dizimar qualquer inimigo que tentar machucá-la.